Bom dia, galerinha. Bem-vindo novamente ao nosso nosso canal Código na Veia, né? Seu canal de tecnologia da informação. Nessa aula aqui, eu vou estar fazendo uma série de videoaulas aí sobre o React, React.js, né? Para quem não conhece ainda, é um framework aí, né? Muito bom, né? Utilizado aí pelas muitas empresas de tecnologias, né? Que vem cada vez mais crescendo aí entre eles, o Flutter crescendo no mercado de tecnologia. E ele hoje, né, é uma ferramenta aí, um framework muito utilizado. O React é um framework, como diz, né, um framework em JavaScript, né, diferente do Flutter, mas criado pelo Facebook, né, que é a atual Meta aí, né, que a gente conhece aí, mas popularmente é o Facebook, né, que é usado, né, para criar suas interfaces de usuários e aplicativos de web, né. E popularmente é um framework até fácil aí de se usar, né? Bastante flexível, escalável, e muitas empresas hoje de tecnologia já estão incluindo ele nos seus projetos de front-end aí, né? E a gente vai falar um pouco sobre como instalar, né? E como está utilizando ele. Não vou entrar em muitos detalhes de como ele o que é framework, essas coisas, né? Porque vocês podem pesquisar aí. Mas é um conjunto aí de ferramentas, bibliotecas aí que fornece um conjunto de recursos, de funções aí já prontas, né, para a gente utilizar. Então, né, mão na massa aí, né? Aqui é o meu canal. Ele tem uma documentação que eu deixei já aqui meio pronta, né? Como criar um novo React App, né? E se vocês seguirem a documentação aqui, tiver curiosidade de ler, né, cada coisa aqui, paciências, né, dá para ir, né, montando seus próprios, né, dá para ir desenvolvendo. Mas eu já deixei aqui, né, a documentação sempre é bom estar lendo, tá? Para que vocês tenham e sempre lendo as documentações para acompanhar as suas atualizações aí. Bom, eu vou fazer vou instalar ele aqui na nossa máquina. Primeiramente, para que a gente possa usar, né, o React, a gente tem que instalar também o Node.js, né? O Node.js é só baixar ele e instalar na sua máquina. A gente tem aqui, né, eu vou abrir um ponte de comando aqui, que a gente consiga ver, né, as atualizações, né, e se vocês não têm, né, Node.js, tem que baixar ele e instalar, porque ele como eu disse, o React ele é um framework, né, em JavaScript, e ele precisa que alguma coisa rode ele diferente de uma linguagem back-end, né, que tem ali seu servidor onde vai rodar. O JavaScript também ele precisa, e o Node.js ele vai fazer essa função aí da parte do back-end que consiga levantar aí a sua aplicação, beleza? E a gente precisa tanto ele, eu não vou instalar aqui porque eu já tenho, né, o meu... Então, para a gente ver aqui, né, eu baixei aqui para nós vermos aqui. Esse é o site do Node.js, tá? O que vocês vão fazerem aqui? Vão ver, por exemplo, o meu é o Windows, vocês vão instalar o Windows, vão ver a versão do seu Windows, por exemplo, o meu é 64, provavelmente hoje a maioria usa 64 bits. E vocês vão baixar e instalar simplesmente assim. Para saber se vocês têm o Node.js aí, vocês podem já instalar o Node no prompt de comando, né? Famoso CMD aí, e dar um Node -v, você consegue ver a sua versão aqui instalada. Para vocês verem a minha última versão, aqui ele está na 18.17, eu tenho a 18.12 aqui. Eu posso também atualizar ele fazendo, né, um upgrade aí.
Outra coisa que a gente precisa instalar também para que a gente consiga trabalhar com o React é instalando também o npm né, na sua máquina. E aí eu vou deixar até, né, os comandinhos aí para que você consiga instalar, mas é bem simples também, né? Você precisa instalar esses caras. Geralmente quando, né, a gente instala o Node, ele já vem também com o npm, né? Se você vir aqui npmv também, ele vai ter uma versão aí, né, que está aqui 9.8. Geralmente você instala o Node e ele já vem com também instalado o npm. Mas para instalar também tem algumas dicas por aqui de como instalar, né? Geralmente a gente instala ele como global. Então o npm aqui depois a gente precisa dele para que a gente venha conseguir instalar os pacotes que a gente precisa, né? No nosso React. Então a gente precisa dele, e tanto o yarn também, tanto faz você usar esse ou yarn, tá? Tem um cara chamado Chocolate, que a gente consegue também através dele instalar todos esses pacotes, né? Mas isso aqui não é o foco, tá? Se alguém precisar de ajuda para instalar aí, eu consigo te ajudar. Deixa uma mensagem aí no canal, tá? Mas no meu já está tudo instalado aqui, né? Não preciso mais fazer nenhuma configuração. Mas tem outros, depois eu consigo fazer um vídeo aí como instalar todos esses caras aqui. Mas eu vou deixar no link as descrições para instalar. Se vocês instalaram o Node, provavelmente ele já vai vir com o npm. Vocês têm, hora assim que instalar, veja se a versão aqui está vindo. Se não tiver vindo, não instalou. E aí a gente consegue instalar ele através de linhas de comandos. Beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui, eu vou deixar até aberto esses caras. A gente já tem um cara aqui. E eu vou fazer o seguinte. Nesse vídeo aqui, eu tenho uma pastinha aqui chamada Código na Veia, que é o canal, né? E vou criar uma pastinha aqui chamada de React. O React ele tem tanto para mobile, tem o React Native, que você consegue também criar aplicações aí para mobile, tá? E eu vou colocar aqui chamado de eu vou, na verdade, abrir o meu terminal do Git mesmo aqui, tá? Eu uso o GitHub, então ele tem esse terminalzinho aqui, né? E eu vou conseguir fazer por ele aqui. Para instalar, né, o React é bem simples. Npx create React e colocar aqui app e o nome que você quer para sua aplicação. Aqui a gente vai colocar uma aula aqui chamada de, vou colocar aqui alguma coisa como filmes app, tá? E aí a gente vai só dar um enter aqui e aguardar ele instalar. Agora ele vai instalar, baixar seus pacotes. Você vai ver que vai criar uma pastinha aqui chamada filmes app. E a gente vai conseguir, né, pode reparar que ele já criou aqui e ele está criando, né, a nossa aplicação. Só aguardar um pouquinho, né? Às vezes demora um pouquinho, às vezes não. Aguardando mais um pouquinho. Vou até dar uma pausa aqui, pessoal, no vídeo para não ficar muito longo. Galerinha, agora terminou de instalar aqui, né, todos os pacotes. Se a gente olharmos aqui, ó, ele já tem alguns arquivos criados aqui. O que a gente pode fazer, por exemplo, né, no nosso próprio terminal, é entrar aqui dentro da pasta filmes app, né,
E aí a gente aqui dentro, né, estamos dentro da nossa pasta aqui. E aqui a gente simplesmente, outra coisa pessoal, a gente usa o VS Code, tá? Não vou falar sobre ele também, né? Mas eu estarei usando o VS Code. Dá para usar o Visual Studio também, tá bom? Que, né, se for ver aí um pouco mais completo, mas o VS Code é leve e é legalzinho, muito bom. Eu prefiro usar para esse tipo de aplicação aqui o VS Code. Bom, aqui então tá os arquivos que ele cria, tá? Esse aqui é o VS Code. E aqui tá vendo o Node, ele cria um módulo do Node.js aí. Né? Vou só explicar um pouquinho sobre as pastas. Aqui ele cria alguns arquivos aí de logo, né, que vão ficar aqui dentro público, aqui que ele dá como público. Tem alguns arquivos JSON aqui com algumas informações, tá? Que mais que a gente pode ver aqui de importante, tá? Tirando esses caras aqui, essa pasta CRC aqui geralmente vai ficar todos os nossas pastas, né? Esse arquivo package JSON, aqui fica, né, algumas coisas de dependências, né? Versões, né? E se a gente instalar qualquer pacote aqui, por exemplo, as dependências, ele vai ficar instalado nesse cara aqui. Depois, nas próximas aulas, a gente vai instalar uns novos pacotes, né? A gente pode usar um cara chamado, para a gente trabalhar com layout aí, chamado Material UI, né? Que a gente consiga fazer nossas estilizações aí. Mas, de momento, a gente vai trabalhar em cima desse cara sem muito pacotes aí. O que é que eu posso falar mais para vocês aqui dentro, né? Aqui então a gente tem, ele cria, né? Aqui tem um logo, né? Que é o que a gente daqui a pouco, a hora que eu startar, vocês vão ver, né? Ele cria esse index.js aqui, que é o arquivo, né, principal aqui, que vai rodar tudo através desse cara, né? Aqui a gente não mexe muito, tá? E aí, dentro desse cara tem um app chamado JS. Esse cara aqui é o que a gente geralmente acaba mexendo nele aqui, mas a gente também vai mexer um pouco nesse cara aqui. E o que eu posso dizer? A gente vai remover várias coisas aqui e depois a gente vai criar nossas próprias funções, aí, nossos próprios arquivos JS. Ele cria também aqui um arquivo de CSS, que depois a gente vai alterar também. Ele criou esse teste aqui, mas a gente não vamos usar. O que mais que eu preciso ver aqui? E de momento é isso, pessoal. Ele cria esse carinha aqui. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui, novo terminal, no próprio VS Code, ou vocês podem vir aqui também no terminalzinho que estava aberto aqui, né? Não era nem esse, era o do eu abri com esse cara aqui, tá? E aí, qual que é o pra gente, como é os comandos para a gente startar essa aplicação? npm start. Isso aqui a gente já vai conseguir startar nossa aplicação, tá? Só aguardar um pouquinho aí para que ele venha startar. Então, pessoal, está startando. Vocês podem acompanhar aqui, né, as leituras que ele vem fazendo aqui. E a aplicação já está startando aqui, ó. Tá rodando ainda, tá? Vamos aguardar um pouquinho só. E aí a gente já vê como que ele starta essa primeira aplicação. E já podemos ver aí como que ele vai fazer essas modificações aqui. E aí a gente vai dar uma pequena modificação no nosso layout aqui. Então acabou de startar, viu que ele deu sucesso aqui, ó. E se nós olharmos aqui, opa, acho que fechei, né? Acho que eu fechei aqui, pessoal. Então
Então aqui está a nossa aplicação, tá? Tá rodando aqui, ó. Ele tem um logo aqui, mas sumiu o logo. Vou deixar aqui para... Vou tentar dar um Ctrl S aqui para ver se ele starta de novo novamente aqui. Ou vou dar um... Aqui, beleza. É que o logo está sumindo aqui, né? Não sei nem porquê, que geralmente ele não some, tá? Mas essa é a aplicação. Note que ele criou aqui para a gente um arquivo, né? Uma página, na verdade, né? E agora, né, a gente pode fazer essas modificações aqui, né? Então, se a gente olhar aqui nessa página de app, nesse arquivo de app aqui, ó, ele tem o logo que está aqui, que é aquele logo que era para aparecer lá no centro, tá? Ele tem as dependências aqui de onde ele está pegando o logo, ó. Então ele está pegando esse logo aqui, ó. Você pode ver que é o mesmo nome, que eu podemos já deletar esse logo. Ele tá fazendo a importação também do nosso CSS e está colocando algumas coisas na tela. O que eu vou fazer aqui é simplesmente fazer isso aqui, ó. Podemos deixar o header, mas a gente não tem header. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses caras, vou deixar só essa classe aqui, esse name aqui, para a div principal, que está vindo desse cara aqui. Deixa eu ver como que ele está aqui no... Ó, ele tá pegando esse cara aqui. Então aqui ele tá dando um teste align center em tudo aqui. Mas depois a gente vai eliminar esse CSS aí também, tá? Então, pessoal, vou dar só um Ctrl S aqui, ó. E vamos ver o que ele vai fazer aqui pra gente. Ó, então, ele tem um hot reload aqui, que já, na hora que a gente faz qualquer alteração, ele já modifica aqui. Então, pessoal, aqui ó, a única coisa que ele fez, né, é isso. O que a gente pode trabalhar, né, o legal do React é que ele consegue trabalhar com as tags também HTML, CSS, né? Então, você pode vir aqui e colocar um H1 aqui, por exemplo, e colocar aqui, olá, vou colocar aqui o nosso famoso Olá Mundo. Tá? E aí a gente consegue já colocar aqui também um H3 aqui, minha primeira aplicação com React JS. E se eu dar um F5, um Ctrl S aqui, ele já vai aparecer. Por que ele está aparecendo tudo no centro aqui? É porque se a gente olhar no nosso CSS que a gente está usando, aqui ele já está colocando tudo o test align no centro, tá? Então por isso que ele já está direcionando tudo que nós digitarmos aqui para o centro. Pessoal, é bem isso. Na próxima aula a gente vai conseguir fazer um menu aqui, né? Conseguir estilizar mais coisas no footer. O que eu posso deixar já, por exemplo, a gente já consegue criar aqui. A gente vai trabalhar com componentes aqui. Componentes, eu vou deixar aqui escrito componente. Então a gente vai conseguir trabalhar com componentes e tudo aqui no React é JavaScript, tá? Então o que a gente pode criar aqui chamado, né? A gente pode criar aqui um cara chamado de eu vou colocar aqui de cabeçalhos. Não, vou deixar header mesmo, tá? Header, vou colocar como header. Opa, aqui não é um arquivo, tá? Eu vou criar uma pasta aqui dentro. Desculpa. Eu vou criar só uma pasta aqui dentro, chamada de header. Vou deixar header, tá? E aí a gente, com essa pasta aqui, a gente cria um arquivo aqui dentro chamado de index. Pessoal, você pode usar tanto o index, quanto usar o próprio nome aqui também. Eu vou deixar como index.js. E aí,
Esse cara aqui, a gente vai usar ele aqui dentro, e tudo como é uma function. Aqui não vai ter parâmetro nada por enquanto, mas vai ser uma function chamada de header. E a gente vai simplesmente dar um return. E aqui terá o nosso... Vocês podem tanto deixar divs aqui ou simplesmente colocar aqui. E aqui será o nosso... Eu vou, por exemplo, colocar aqui o nosso... vou colocar aqui H2 e vou colocar aqui filmes. Tá? Enquanto não vai ter nenhuma estilização, mas a gente pode criar nossas estilizações aqui dentro de cada componentes aqui, tá? Aqui eu só vou mudar um pouco para ficar geralmente na conversão aqui que eles pedem, geralmente primeira letra maiúscula aqui. E a gente vai usar primeiro esse cara aqui. E aí, para que isso funcione, a gente precisa dar um export aqui, default header. Beleza, aí vê que ele ativou, senão a gente não consegue exportar ele depois. E aqui a única coisa que a gente vai fazer é dar um import chamada header. E ele já veio aqui, ó, e já colocou automaticamente o nosso carinha aqui. Olha que fantástico trabalhar com o React aqui. E agora você pode simplesmente, em vez de você escrever todos os seus códigos aqui, né, a gente pode simplesmente usar esse cara aqui, que é o nosso header aqui. E aí ele cria esse cara, geralmente, como aqui eu não vou colocar nada aqui dentro, eu só faço aqui, e aqui terá o nosso header importado. Se nós deu um erro aqui, agora preciso ver o que ele está falando aqui, header. Deixa eu ver se aqui não está o erro, porque como eu criei ele, depois modifiquei. Bom, pessoal, deu uns errinhos aqui, ó, acertei, tá? Na verdade eu troquei o nome da index para header também, JS. E aqui, né, vamos startar nossa aplicação de novo. Então eu vou dar só uma setinha para cima aqui no teclado e ele já vai startar nossa aplicação aqui. Então está startando a nossa aplicação novamente aqui. Vamos só aguardar um pouquinho. Aqui era outra aplicação, né? Ele está abrindo uma nova aba aqui. E ele vai startar aqui já para a gente. Tá startando aqui, ó, desenvolvimento no server aqui. E perfeito, veio aqui, né, o que a gente colocou lá nos nossos componentes lá. Beleza, até aqui, né, ele está vindo para o centro aqui porque, né, a gente tem esse CSS aqui que a gente pode até comentar aqui. Deixa eu ver aqui, together não. E a gente pode comentar esse cara aqui para que ele venha. Eu vou comentar por aqui mesmo, esse cara aqui mesmo. Só para que ele não fique lá. Deixa eu ver se ele vai mudar aqui. Beleza, sucesso. Então ele veio tudo para cá, depois o que a gente precisa acertar, a gente vai colocando classes lá. Bom, como aqui como pode dizer, é um cabeçalho, o que a gente pode fazer nesse cara aqui, só para a gente, depois vamos mudar, né, esses caras aqui. Eu vou colocar como se fosse uma div aqui, tá? E vou colocar aqui, e aí a gente pode passar para ele aqui uma classe. Diferente das outras aplicações, né, a classe CSS nas outras aplicações, por exemplo, que eu trabalho no HTML ou no C Sharp, né,
Assim, aqui no React ele coloca como class name, tá? E a gente vai colocar aqui como o header, vou colocar aqui super header to. Vou deixar assim, tá? E a gente pode vir aqui no nosso próprio, ou a gente pode criar aqui, por exemplo, eu vou criar aqui dentro mesmo, para que geralmente nas aplicações que a gente vê, né, de React, a gente dentro de cada componente a gente pode se criar, né, um CSS global como esse aqui, que todas as páginas herdarão esse cara, ou a gente pode, né, colocar aqui dentro. Como esse cara aqui, o header, a gente quer que seja global, né, qualquer cara que herdar esse cara aqui, embora esse cara vai estar aqui dentro, a gente pode deixar ele aqui dentro também. E vou colocar aqui dentro o chamado header CSS. E aí a gente pode pegar esse cara aqui, chamar de header topo, né? E a gente pode colocar aqui deixa eu colocar aqui para ele um background, color, sei lá. Vamos pegar uma cor aí. Vou colocar aqui essa cor mesmo, tá? Vamos colocar aqui um tamanho para ele aqui de 100 de largura, seria como 100% aqui, e vou colocar aqui um 100 de, vou colocar aqui um 100 de X aqui, na verdade não é isso, né, peraí, ele está reclamando aqui porque eu estou fazendo errado, vou colocar aqui 100 Y aqui, tá? Bom, pessoal, a gente tem esse cara aqui, peraí, ele é uma classe, né, então tem que ter um ponto aqui. Então aqui dentro da nossa, eu vou fechar esse cara aqui, deixa eu ver esse cara aqui, não lembro o que era, acho que eu deletei ele, né? Então dentro deste cara aqui, a gente vai fazer o nosso import, tá? Para que isso aqui, a gente não precisa importá-la também. Então, como a gente está aqui dentro, a gente vai fazer o nosso import. O nosso import vai ser, aqui a gente não precisa usar o nosso from, simplesmente a gente vai dar e colocar aqui o nosso header, e aí eu acho que é só isso que a gente precisa usar, tá? Opa, esqueci o cara CSS aqui. Bom, se tiver tudo certo aqui, e aí aqui a gente já tem que ver alguma diferença na nossa, ó, pessoal. Então aqui já tem o nosso cabeçalho aqui. Lógico que a gente precisa tirar, né, esse espaçamento daqui, tá? Mas, né, isso aí, como já está dando pelo menos 30 minutos aqui que a gente está falando esse cara aqui, na próxima aula a gente vai ajeitando esse layout aqui. Mas, pessoal, é o que, né, lógico que a gente tem outras maneiras que a gente chama de computilização, que a gente vai mudar esses caras aqui, tá? A gente não vai usar, hoje algumas aplicações, a gente não usa mais esses CSS aqui dentro. A gente vai trabalhar com um estilo componentes, né? Que tem, e depois na próxima aula a gente instala ele, né? A gente instala esse pacote e a gente vai pegar esses caras aqui e fazer umas alterações, tá bom? Mas para esta aula aqui, espero que tenha gostado aí, né? Foi mais básico hoje, né? Porque é só mostrando como instalar. E espero que goste aí. Expliquei um pouquinho aí, né, sobre como funciona essas partes aqui. Mas a gente tem que trabalhar, né, para ficar um estilo mais organizados aí, deixando cada item separado aqui. Isso é melhor que a gente consiga ir usando, né, a gente depois vai criar também um outro cara aqui dentro de header chamado logo, né, que ou pode ser fora, porque o logo eu posso usar, eu vou criar até uma outra pasta aqui chamada de logo, né, que a gente pode usar esse logo em qualquer lugar que a gente quiser,
Então a gente pode criar um arquivo aqui chamado logo mesmo, ou o próprio index, conforme vocês desejam. Eu prefiro que seja assim, né? Muitos projetos eu vejo chamado de index, né? E depois eles vão quebrando aqui também. Mas aí o projeto é vocês fazerem a função aqui também e colocar uma imagem aqui. E depois a gente pode chamar esse logo em qualquer lugar da nossa página, né? Que queira que seja, que ela esteja pegando por aqui, que ela esteja, por exemplo, aqui no header, ou que ela esteja dentro do nosso, e aí a gente joga, lógico, depois a gente joga ele aqui dentro do nosso header, e aí a hora que a gente criar também um outro cara aqui, que eu vou ter que colocar aqui já, chamado de footer, a gente pode depois criar também os nossos footers, e dentro dele aqui a gente cria o nosso arquivo de footer.js, e aí dentro dele a gente consiga também, depois que a gente fizer a nossa função aqui, chamar o nosso logo em qualquer lugar da nossa página. Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí. Falei um pouquinho sobre os componentes instalando o React, e ele é bem gostosinho para trabalhar. Dá para trabalhar tranquilo aqui no VS Code, né? Depois a gente vai fazer algumas coisas de automatização aqui também, e depois consumir uma API aí, que depois eu vou deixar uma APIzinha pronta para que a gente venha conseguir consumir ela pela aplicação. Bom, espero que tenham gostado, desde já agradeço e fique com Deus aí, até a próxima. E não deixe de curtir aí, não deixe de comentar, beleza? Bye bye, até a próxima.